Sérgio Sá Leitão no cargo de Ministro de Estado da Cultura. Ouviremos nesse momento as palavras do Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Michel Temer, excelentíssimo senhor Presidente José Sarney, muito me honra com a sua presença nesta manhã, senhor Ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, Ministro da Educação, Mendonça Filho, Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, Ministro interino do Turismo, o senhor Alberto Alves, o Ministro interino da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, Advogada-Geral da União, senhora Grace Maria Mendonça, minha família que está presente também, Luísa Chaves de Mello, Henrique Sá Leitão e Miguel Sá Leitão, meus filhos, senador Edson Lobão, deputado federal Pedro Paulo, e em seu nome e no nome da deputada Cristiane Brasil, que também me honra aqui com a sua presença, eu cumprimento todos os parlamentares, todos os deputados aqui presentes, embaixadores, demais autoridades do corpo diplomático, presidentes das autarquias e fundações, secretários, dirigentes e servidores do Ministério da Cultura, senhor secretário estadual de Cultura do Rio de Janeiro, do meu estado, André Lazzaroni, muito obrigado. Em nome do senhor, eu cumprimento todos os demais secretários estaduais e municipais de cultura que me dão a honra da sua presença. Meu mestre, grande amigo, Cacá Diegues, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui. Em seu nome eu cumprimento todas as pessoas, todos os homens e mulheres da cultura brasileira que também me honram com a sua presença neste dia tão importante. Queria também saudar a presença aqui entre nós da tia Surica, da velha guarda da Portela, esse nome tão absolutamente fundamental da nossa cultura. Estamos celebrando esse ano o centenário do samba, os 100 anos do samba. Certamente, senhor presidente, precisamos dar a essa data a devida relevância entre as celebrações oficiais do Estado brasileiro. Em seu nome, cumprimento toda a comunidade do samba que está aqui presente. Representantes dos setores público e privado, aos amigos, aos colegas jornalistas que vieram cobrir esse evento, senhoras e senhores, bom dia a todos. Senhor presidente Michel Temer, a seu convite, muito honrado, assumo hoje o Ministério da Cultura de seu governo, numa hora que todos sabemos ser tão difícil para o país, tendo em mente a frase de André Moreau, que foi ministro da Cultura da França, quando visitou o presidente Juscelino Kubitschek aqui em Brasília, em 1959, quando essa cidade monumento estava em construção. André Moreau disse: ainda não sabemos como ressuscitar corpos, mas precisamos saber como ressuscitar sonhos. Repito aqui a frase, pois precisamos saber ressuscitar os nossos sonhos, enquanto país e enquanto sociedade. E a cultura é a melhor ferramenta para ressuscitar sonhos. Trata-se, afinal, da única atividade universal que apenas soma, jamais divide e sempre multiplica. Fazer e difundir cultura proporciona prazer, alegria e conhecimento.
A cultura está no cerne da economia criativa, gera empregos, aumenta a renda, melhora a qualidade de vida e ressuscita os sonhos de uma nação cotidianamente. Meus amigos e minhas amigas, é uma honra muito grande estar aqui com vocês nesta manhã ensolarada. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Sinto-me, como já disse, profundamente honrado. Estão aqui criadores, artistas, realizadores, técnicos, executivos e empreendedores de todos os segmentos da cultura brasileira e de todas as regiões deste vasto, plural e potente país. Fico feliz por vê-los neste raro, mas absolutamente oportuno encontro entre o poder público e o setor cultural do Brasil. Há aqui profissionais do teatro, da dança, do circo, da literatura, da música, das mostras e festivais, do patrimônio histórico e artístico, do carnaval e de outras festas populares, do audiovisual, do design, do artesanato, das artes visuais, dos museus e centros culturais, de games, das HQs, da moda, da arquitetura, da arte digital e de outros segmentos que compõem a cultura brasileira, além de muitos gestores culturais. A vocês, minhas efusivas saudações e o meu reconhecimento e agradecimento por tudo que vocês fizeram e fazem pelo nosso país. Trata-se de uma aproximação fundamental. Juntos somos mais fortes, podemos enfrentar desafios e superar obstáculos. Separados, nos enfraquecemos. A cultura, vocês sabem, tem um caráter estratégico. Deve ser um dos pilares do novo projeto de país com o qual todos aqui sonhamos e desejamos construir. O Brasil do século XXI, da revolução digital, da economia de transformação, da sustentabilidade, da igualdade de oportunidades, do império da lei, da democracia consolidada, do Estado eficiente e eficaz, do protagonismo dos indivíduos, da mais profunda liberdade, da arte de criar, de empreender e de viver. Fico muito feliz também por ver entre vocês muitos servidores do Ministério da Cultura e de suas instituições vinculadas. Refiro-me ao IFAM, ao IBRAM, à Casa de Rui Barbosa, à Fundação Palmares, à Funarte, à Biblioteca Nacional e também, claro, a Ancine, onde estive nos últimos 2 meses e, devo dizer, fui muito bem recebido por todos. Os servidores são a alma de qualquer instituição pública. Saibam que vocês têm em mim um admirador e um incentivador. Estaremos juntos. Agradeço de coração ao presidente Michel Temer pelo convite para exercer a função de ministro de Estado da Cultura do meu país. Espero estar à altura do desafio. Farei o que estiver ao meu alcance, senhor presidente, para corresponder à sua confiança e à sua expectativa, assim como a confiança e a expectativa de todos os que estão aqui, com dedicação, responsabilidade, transparência, integridade, diálogo, discrição e foco em resultados. Tenho pautado a minha atuação na administração pública por esses princípios e valores. Foram 12 anos seguidos, entre janeiro de 2003 e janeiro de 2015, em que procurei contribuir para o país e para a cultura brasileira, primeiro como chefe de gabinete do ministro Gilberto Gil, no MINC, como assessor da presidência do BNDES, como diretor da Ancine, como diretor-presidente da Rio Filme, como secretário municipal de cultura da minha cidade, o Rio de Janeiro, na gestão do prefeito Eduardo Paes. Faço aqui uma pausa para destacar o nome de Gilberto Gil, com quem aprendi muito e de cuja gestão sinto orgulho de ter participado. Ele, infelizmente, não está aqui hoje e só não está porque, nesse momento, está gravando para o programa Fantástico da TV Globo, mas me mandou uma mensagem muito carinhosa hoje de manhã, para o senhor também, presidente, depois compartilharei com o senhor. Importante nesse momento citar também o ex-presidente e escritor José Sarney, que está conosco nesta cerimônia, a quem devemos a efetiva criação do Ministério da Cultura
em seu mandato, em sua gestão como presidente, e também a primeira lei federal de incentivo à cultura, criada em 1986. Seu primeiro projeto de lei, presidente, neste sentido, foi apresentado, se eu não me engano, em 1972, no seu primeiro mandato como senador da República. E o senhor precisou de muita perseverança, de muita luta para, 14 anos depois, então já como presidente, sancionar a lei da primeira, portanto, da primeira lei de incentivo à cultura do Brasil. A proposta finalmente se realizou. Muito obrigado, presidente Sarney. A cultura brasileira deve muito ao senhor. Essa homenagem é mais do que necessária. Voltei recentemente a Ancine após cerca de 2 anos na iniciativa privada, tendo sido convocado pelo presidente Michel Temer e pelo ex-ministro Roberto Freire. E agora fui brindado com este inesperado convite para o MINC, que me deixou entusiasmado. Eu sei, senhor presidente, que as condições do país são adversas. Estamos começando a sair da maior recessão da nossa história. O déficit público atingiu um patamar recorde, que reduziu drasticamente a capacidade de investimento do Estado brasileiro. O próprio MINC passou por um período de incerteza e de instabilidade. As reformas estruturais que estão sendo feitas por este governo apontam para o novo Brasil com que sonhamos e que mencionei antes, mas enfrentam uma reação, infelizmente, descabida dos que rejeitam o bom senso e a contemporaneidade. Mas, senhor presidente, é justamente nos momentos de crise que os seres humanos são efetivamente testados e precisam mostrar mais coragem, mais determinação e mais vontade. Como diz o nosso hino, verás que um filho teu não foge à luta. O Brasil de hoje exige que mais brasileiros sérios, capazes, íntegros, de boa índole, agarrem as rédeas do seu, portanto, do nosso destino e se provem à altura das circunstâncias. Precisamos sair logo da crise, em todas as áreas. Precisamos construir esse país com que sonhamos. E isso se faz com trabalho, com seriedade, com reformas estruturais como as que estão sendo aprovadas nesse momento, não com a fácil omissão. Por isso, aceitei o seu convite, senhor presidente. Quero contribuir a partir do Ministério da Cultura para que o Brasil supere a crise o mais rapidamente possível, para a construção desse projeto tão necessário que é o Brasil do século XXI, para que a sociedade perceba a importância econômica e social da cultura e valorize o setor como ele merece, e para que as diversas atividades que formam o campo da economia criativa e da cultura possam realizar e maximizar o seu potencial de desenvolvimento e de contribuição para o desenvolvimento do país. Quero ser, senhor presidente, um ministro de toda a cultura brasileira, considerando sua imensa diversidade, e não apenas um ou outro segmento, uma ou outra região. Somos um país híbrido e miscigenado. Assim é a nossa cultura, esta é a nossa força. Eu mesmo, de alguma forma, represento isso. Sou descendente de índios, negros, portugueses, alemães e libaneses, como o senhor presidente. Meus avós e avós nasceram na Bahia, no Mato Grosso, no Ceará e no Rio Grande do Sul. Portanto, tenho aqui dentro de mim todo o Brasil e espero representá-lo. Quero também estabelecer um diálogo transversal com todas as áreas governamentais, para que a política de cultura seja não apenas do MINC, mas do conjunto do governo. A parceria com a educação, ministro Mendonça Filho, é absolutamente fundamental, indispensável. Idem com o turismo. Quero estabelecer um diálogo pleno com o Poder Legislativo, senhores deputados e senadores.
E os estados e municípios também, senhores secretários estaduais e municipais de cultura, pois compreendo a importância do sistema federativo e do poder local. Quero finalmente dialogar abertamente com o conjunto da cultura brasileira para entender seus anseios e suas necessidades. As atividades culturais e criativas são vocações do Brasil e constituem uma economia forte e dinâmica, com elevada capacidade de geração de renda e emprego e de contribuição para o desenvolvimento do país e de suas cidades e estados. Estimulam o senso de pertencimento e impactam a formação do capital humano, o turismo e outras áreas. A potência da cultura brasileira é incomparável e pode e deve ser incentivada pelo poder público. O Brasil merece uma política cultural à altura da excelência de seus artistas e de seu patrimônio histórico e artístico, que deve ser preservado, do lugar central que a cultura ocupa na vida de nós brasileiros. Produzir e acessar cultura são direitos dos cidadãos e integram o repertório básico da cidadania. É também uma atividade econômica importante que pertence sobretudo à sociedade. Faço questão de afirmar isso. Não cabe ao Estado produzir nem definir o que é e o que não é cultura. As atividades culturais e criativas, senhor presidente, respondem hoje por 2,6% do produto interno bruto do país. Empregam 900 mil profissionais e reúnem 251 mil empresas, com uma média salarial e uma taxa de crescimento que nos últimos anos correspondem ao dobro da média da economia do país. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, infelizmente tão atacada e injustiçada, é um dos fatores por trás de números tão significativos. Mas há outros. Trata-se de uma área com um PIB maior do que o das indústrias têxtil, farmacêutica e de eletroeletrônicos, para mencionar 3 setores tradicionais da economia brasileira que também são impulsionados por incentivos fiscais, sem que se reclame do apoio governamental. Vale dizer que a Lei Federal de Incentivo à Cultura representa apenas 0,66% da renúncia fiscal em nível federal, estimada em 271 bilhões de reais em 2016. Este setor, senhor presidente, retorna ao Estado, na forma de impostos, bem mais do que o Estado aporta nele por meio de incentivos. Estamos falando, de fato, de uma economia gigantesca. Segundo o levantamento recente da consultoria PricewaterhouseCoopers, o conjunto do mercado brasileiro de mídia e entretenimento, que integra o universo da cultura, deve crescer nos próximos anos a uma taxa média anual de 4,6%, para uma média global de 4,2%, atingindo em 2021 um faturamento aqui no Brasil de 43,7 bilhões de dólares. No mundo, trata-se de uma economia que gira 2,23 trilhões de dólares. É um dos vetores mais relevantes da economia global hoje em dia, para o qual o Brasil, como se sabe, tem evidente vocação. São números muito expressivos, mas faço questão de trazê-los aqui, porque não são muito reconhecidos normalmente. Estudo realizado recentemente pela Ancine mostra que, no caso do audiovisual, o valor adicionado à economia brasileira chegou a 22,2 bilhões em 2013, ou 0,78% do valor adicionado total dos serviços e 0,58% do valor adicionado total da economia brasileira. O impacto no PIB do audiovisual apenas foi de 0,46%. A cultura tem, como se vê, elevada capacidade de contribuição para o desenvolvimento do país e pode crescer ainda mais. É um poderoso antídoto para a crise que ainda nos deprime, embora estejamos começando a sair dela. Senhor presidente, conto com o seu apoio para que possamos manter
as instituições federais de cultura funcionando adequadamente. Para isso, será fundamental, no médio prazo, uma recomposição orçamentária. Do meu lado, farei o possível para reduzir custos e aumentar receitas, por meio de um choque de gestão e do absoluto respeito aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Pretendo também desburocratizar o MINC, aumentar a sua eficiência e instituir mecanismos de compliance e de mensuração e avaliação de resultados, dentro das melhores práticas de accountability. Peço também a sua ajuda, senhor presidente, e a de todos os parlamentares aqui presentes, para que possamos, ainda em agosto, aprovar a MP 770/2017, que prorroga a Lei do Audiovisual e o Recine, hoje no Senado, já foi aprovada na Câmara. Assim como viabilizar alterações modernizadoras na Lei Federal de Incentivo à Cultura, que permitam aperfeiçoamentos e a introdução de mecanismos inovadores, como os fundos de investimento em projetos artísticos, os FICARTs, os fundos patrimoniais permanentes, os endowments, o crowdfunding de pessoas físicas e outros, sem elevar naturalmente o teto de renúncia fiscal. Precisamos também mobilizar o governo e a sociedade para combater de modo firme a pirataria crescente, que sangra brutalmente a cultura brasileira e seus criadores e empreendedores, afastando-os da tão desejada e necessária sustentabilidade financeira. Pretendo ainda, senhor presidente, resgatar e aperfeiçoar o programa dos pontos de cultura, que é uma iniciativa muito bem sucedida que precisa voltar à agenda do país. E realizar, de modo participativo, um novo Plano Nacional de Cultura que possa orientar a política cultural nos próximos anos. Temos 17 meses de muito trabalho pela frente. Conto com as contribuições de todos. Críticas e sugestões serão sempre bem-vindas. O objetivo central é fortalecer e valorizar o Ministério da Cultura, a cultura brasileira e as instituições culturais desse país, preparando o MINC e o setor para este novo Brasil com que sonhamos e que precisamos erguer a partir desse momento, aqui e agora, no qual a cultura certamente terá um justo protagonismo. Cultura é história, é identidade, é desenvolvimento, é inovação, é soft power, é influência global. Contem comigo para levantar e tremular incondicionalmente a bandeira da cultura, da diversidade cultural e da produção cultural brasileira, em suas várias vertentes. Meu mestre Cacá Diegues escreveu há alguns anos essas palavras de grande sabedoria que lerei aqui para vocês. Como diz o poeta e filósofo Antônio Cícero, as vanguardas do século XX serviram sobretudo para nos mostrar que as artes não têm limites. Não há fronteiras que impeçam o artista de ir adiante. Nas galerias do Chelsea ou em parques como o Inhotim de Minas Gerais, todas as formas se dissolvem sem rumo certo, como se isso fosse necessário para se reencontrar o reinício de alguma coisa, nessa aurora do século XXI. No mundo pós-industrial, à porta do qual nos encontramos, novos formatos culturais estão surgindo, novas artes e novos jogos que a humanidade não vai parar nunca de inventar. Assim como o teatro não acabou com a invenção do cinema, nem o cinema com a invenção da TV, nem a TV com a invenção da internet, as economias criativas da era industrial continuarão vivas como fornecedoras de ideias para a criação da era pós-industrial. Assim como o Wikileaks precisou da imprensa de papel para virar escândalo produtor de progresso, os fascinantes games eletrônicos não acabarão com o futebol.
A cada instante seremos surpreendidos e encantados por novos formatos de novas eras, que nos revelarão mais do espírito humano e do estado do mundo. E nem por isso deixaremos de ouvir Beethoven ou o nosso samba. É nesta fascinante dinâmica que o MINC deve inserir-se, atento às transformações aceleradas que a sociedade vive atualmente. Cultura não é algo secundário ou ornamental, como não se cansava de dizer Gilberto Gil, nem algo estático, é primordial e está em permanente movimento. É a substância que nos forma, que nos faz transcender e que, em última instância, nos dignifica. Agradeço profundamente aos meus pais, que não estão mais entre nós, por tudo que fizeram por mim. Consumo cultural, como a gente sabe, é essencialmente uma questão de hábito, e esse hábito, em geral, começa nas famílias. E quando não há nas famílias, ministro Mendonça Filho, deve começar nas escolas. As escolas são, talvez, o maior centro de formação de público para a cultura que nós podemos ter. Eu tive a sorte de viver numa família que cultivava a cultura e portanto, tive essa bênção. E agradeço muito aos meus pais por isso. Agradeço também aos meus filhos, Henrique e Miguel, que estão aqui, por quem faço o que faço. Espero que eles possam viver num Brasil ainda melhor, mais fraterno, mais ético, mais livre e mais desenvolvido. Sem a sua ajuda, senhor presidente, dos meus colegas de governo, dos senhores deputados e senadores, sem o apoio de todos vocês, homens e mulheres da cultura brasileira, pouco ou nada poderemos, eu e a equipe do MINC, realizar. Sugiro aproveitar este encontro para estabelecer aqui um pacto pela reconstrução do MINC e da política pública de cultura do Estado brasileiro, pela valorização da nossa cultura e das atividades criativas desse país, considerando sua relevância econômica e social, seu caráter estratégico, como mencionei. Vamos ressuscitar os nossos sonhos? É um pacto que temos que fazer aqui agora e para o qual eu conto com todos vocês. Temos um forte aliado chamado tecnologia, mas temos que fazer a nossa parte. Tomara que o sol esplendoroso dessa manhã aqui de Brasília nos inspire. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar o presidente José Sarney, que, na verdade, está permitindo esta solenidade, Sérgio, porque, como você bem registrou, foi ele o autor não apenas do projeto de lei instituidor do Ministério da Cultura, mas foi quem, sendo presidente, sancionou o projeto de lei que ele mesmo propusera. Quero cumprimentá-lo, portanto, cumprimentar o Sérgio Sá Leitão e todos os seus familiares, cumprimentar os senhores ministros, todos que estão aqui, o Eliseu Padilha aqui à mesa, o Mendonça Filho, o Osmar Terra, o Alberto Alves, o Wagner Rosário, o Moreira Franco, a Grace Mendonça, o senador Edson Lobão, os deputados federais Alex Canziani, Alfredo Keffer, Carlos Marum, Carlos Melles, Cristiane Brasil, Darcísio Peronde, Mauro Pereira, Pedro Paulo, Soraya Santos, Alex Canziani está aqui já, senhoras e senhores membros do Corpo Diplomático, senhoras e senhores secretários estaduais e municipais de cultura, senhoras e senhores. O primeiro registro que quero fazer é que interessante, viu, Sérgio, a solenidade ia dar-se num auditório muito menor, bem menor do que este, na suposição de que talvez não houvesse tanto interesse, digamos assim, fosse pela sua posse ou fosse pela cultura. Mas em dois momentos o cerimonial teve que mudar o local
do encontro, o que revela o interesse pela sua posse e pela cultura brasileira. E veja que aqui ainda há muita gente em pé, não é? Desejosos, naturalmente, de, ao final, cumprimentá-lo. E cumprimentá-lo, certa e seguramente, pela excelência do trabalho que já fez no passado e, especialmente, devo acrescentar agora, pela profissão de fé que fez no seu discurso, em nome da cultura, revelando-se, em primeiro lugar, uma figura, pela sua origem, universal. Não só universal em termos dos estados brasileiros, mas universal em face da sua ascendência. E, portanto, combina muito com cultura. Cultura também é esse fenômeno universal que há de ser trazido com a sua gestão, relevado com a sua gestão, enaltecido com a sua gestão. E aproveito desde já, viu, Sérgio? Você sabe que carnaval faz parte da cultura brasileira, da cultura e do turismo. E aqui me dirijo também ao Alberto Alves, ao Marcos Beltrão, não é? E ainda há pouco eu recebia os senhores presidentes das escolas de samba, que estarão contigo logo às 15 horas. Ajude-os. É preciso ajudá-los com o apoio do governo. Trazidos que foram pelo deputado Pedro Paulo. E pela Cristiane Brasil, que é entusiasmada pelo tema, não é? Mas eu quero dizer, portanto, que é com grande satisfação que eu lhe dou posse. E que hoje passa a integrar a nossa equipe ministerial, para a qual eu tenho absoluta certeza e convicção, não estou usando apenas palavras, mas estou usando as palavras que o Sérgio Leitão mencionou, para dizer que vai trazer ao nosso governo muita energia, muito talento e muita dedicação. Eu tenho certeza, Sérgio, que em breve tempo a cultura brasileira será das primeiras da América Latina e, quem sabe, do mundo. Portanto, o Sérgio, ao dar-lhe posse, eu digo que ele tem dois predicados fundamentais para ocupar o posto que acaba de assumir. Vocês perceberam que ele é um homem de cultura e um homem da cultura. É um homem de cultura pela larga trajetória no jornalismo, no cinema, na literatura esportiva até, não é? E que angariou, nessas áreas todas, admiração e reconhecimento por sua ativíssima contribuição para a imprensa, por suas realizações no audiovisual, pelos livros que publicou. E alguém que conhece a fundo as manifestações culturais do nosso povo, em toda a sua rica diversidade, e Sérgio Sá Leitão também, digo eu, é homem da cultura, com significativa experiência de gestão pública. Vocês acabaram de verificar, pelo seu discurso, os vários cargos que ocupou, todos eles vinculados à cultura. É interessante que muitas e muitas vezes você ocupa determinados cargos num setor, passa a ocupá-los em outro, depois em um terceiro setor, não é? Esta tem sido, no geral, a vida das pessoas. Mas o Sérgio não. O Sérgio sempre teve a vida, desde o início da sua atividade profissional, vinculada ao setor cultural. Portanto, tudo que ele fez é testemunho de sua competência e dinamismo em face da atuação nesses cargos de grande densidade. Não preciso repetir, presidente da Rio Filme, secretário municipal da Cultura do Rio de Janeiro, presidente de Ancine. Portanto, o que nós estamos trazendo para cá, para o nosso governo, Sérgio, presidente Sarney, é dinamismo e competência já comprovadas. E por isso que você que conhece tão bem toda essa área, vai enriquecer enormemente o nosso governo. E folgo muito em ouvi-lo dizer que nós estamos fazendo um governo transformador do Brasil. E nós devemos retirar, naturalmente, toda e qualquer palavra de pessimismo, porque basta examinar o entusiasmo do seu discurso para verificar que nós vivemos num país de muito otimismo. Temos dificuldades? Claro que as temos. Mas isto é mais ou menos histórico no nosso país. E exata e precisamente a capacidade extraordinária de recuperação do povo brasileiro, a capacidade extraordinária de otimismo, a capacidade extraordinária de crença
nas nossas instituições. E hoje, especialmente, a absoluta crença de que o país está se transformando, depois, como disse, senhores embaixadores, como disse o Sérgio Saleitão, depois de uma longa recessão, nós começamos a respirar uma nova economia e novos costumes no nosso país. Por isso, Sérgio, eu tenho certeza que você trará ao governo brasileiro, trará ao nosso governo a energia que não nos falta. Que muitas e muitas vezes eu vejo o presidente Sarney, que as pessoas acham que nós podemos ficar combalidos, constrangidos, inadequados, perturbados, com dificuldade. E ao contrário, esses desafios nos vitalizam. E acho que a prova mais clara desta vitalização governamental se revelou no discurso do Sérgio Saleitão, que, entre outras coisas, muito adequadamente reivindicou. Disse, olha aqui, nós temos uma participação de tonto na economia nacional e temos um retorno menor. Depois você vai mandar esse discurso para o Diogo Oliveira e para o Meirelles, porque, na verdade... Portanto, meus amigos, minhas amigas, eu que tenho, digamos assim, a responsabilidade por muitos setores, hoje, amanhã, depois da manhã, na semana que vem, e em todas as semanas, nós estaremos com os nossos olhos voltados para a cultura brasileira e com a certeza de que o Sérgio Saleitão fará aquilo que estabeleceu no seu discurso, a sua profissão de fé. Ele vai agora passar das palavras à execução. Seja muito bem sucedido, Sérgio. Está encerrada esta cerimônia.